Olá, adoradores do povo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Caneta Tinteiro. Meu nome é Camille Pezino e hoje a gente vai dar prosseguimento às leituras da Taylor Jenkins Reid, uma das autoras mais hypadas desse ano e do ano passado. A gente já fez resenha, por exemplo, de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo e também de Daisy Jones and the Six. Hoje a gente vai falar sobre o terceiro volume e aqui a gente está relacionando com o Mickey Riva, que é Malibu Renasce. Em parceria com a editora Paralela, vamos fazer um breve resumo, uma breve análise e também falar dessa edição. Então, vem conferir. Fazendo o resumo de Malibu Renasce. Antes de começar, eu quero dizer que você não precisa ler Os Sete Maridos de Evelyn Hugo nem Daisy Jones and the Six para essa história fazer sentido para você. Até porque o Mickey Riva é um personagem que aparece nos 3 livros, mas é basicamente só isso. Não tem alguma coisa necessariamente importante. E no máximo, a Taylor Jenkins Reid retoma essas duas personagens icônicas que são a Evelyn Hugo e a Daisy Jones. Não que a Daisy seja tão icônica, né? Aqui a gente vai encontrar os 4 irmãos Riva. Primeiro, vamos conhecer uma narrativa em média res que vai falar sobre o dia de uma grande festa que os irmãos Riva vão dar. Todas as festas deles são colossais, importantes e são sempre faladas. São faladas que nem eles mesmos sabem o que está acontecendo na casa deles. Ao mesmo tempo, a gente vai conhecer o passado da família Riva. Como Mickey Riva conheceu a sua esposa e a atraiu e abandonou seus filhos. Muito maravilhoso esse personagem, não é? A gente tem vontade de esfolar ele o tempo todo. Aqui a gente vai conhecer, por exemplo, a Nina, que é basicamente a protagonista da narrativa, embora seus irmãos também tenham destaque. E para fazer esse prosseguimento que a Taylor Jenkins Reid faz sobre a fama, agora ao invés de ser atriz ou cantora, a gente vai ter essa protagonista modelo, que é a Nina Riva. Não menos importante, a gente tem o Jay, que é o seu irmão, e ele é um surfista profissional, é super, hiper, mega premiado, mas alguma coisa está acontecendo na vida pessoal dele, e é muito importante que ele tenha os seus irmãos ao seu lado. E o próximo é o Hood. Ele é diferente dos demais e você vai saber lendo as páginas desse romance. E ele é um fotógrafo profissional e trabalha com seu irmão Jay. Mas ao mesmo tempo que ele trabalha com o irmão, ele também está apaixonado pela ex-namorada do Jay. E aí vai começar uma confusão enorme. E não menos importante, e a caçula, a 4ª filha de Mickey Riva, nós teremos a Kitty. A Kitty, ela se sente muito rebaixada, a autoestima dela é muito baixa por causa da sua irmã, que é uma modelo super bonita e famosa, enquanto os seus irmãos também têm todo um caminho da vida. E ela não sabe muito bem quem ela é, e durante essas páginas a gente vai tentar descobrir quem é a Kitty, tanto quanto ela mesma. E basicamente, através desses percalços que mexem com o passado e presente, a gente vai conhecer a família Riva. Fazendo a análise de Malibu Renasce. Primeiro, eu quero destacar que Malibu é um cenário perfeito para a proposta da Taylor Jenkins Reid, justamente porque os dados que ela dá no início realmente aconteceram. Malibu é um lugar praiano que tem realmente muitas queimadas, então faz sentido para o enredo. A proposta dela é bem interessante porque mescla esse lugar, esse ambiente de calmaria e, ao mesmo tempo, esse ambiente destruidor. O fogo, como eu já comentei, por exemplo, na resenha de Fahrenheit 451, que vocês podem encontrar aqui nos cards, é, da mesma maneira, aquele que destrói, aquele que faz renascer. E não é à toa que o subtítulo é Renasce, Malibu Renasce. Assim, a gente já tem, dentro do panorama do título, uma ideia bem completa do que a gente vai encontrar no decorrer desse romance. Claro que aqui a gente tem temas que se repetem, afinal, a gente agora tá lidando com uma modelo, diferente dos outros volumes, como, por exemplo, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que a gente tá falando sobre o cinema, e Daisy Jones and the Six, que a gente tá falando sobre a música, aqui a gente tá falando sobre modelos. E a fama entra como um aspecto aqui negativo, complicado inclusive pra Nina, e acaba trazendo a questão do machismo estrutural, como o corpo da Nina é visto simplesmente como um objeto para saciar os homens. Então esse é o primeiro aspecto importante a ser citado, a questão do machismo. Claro que ela não trabalha a fama tão bem quanto ela trabalha nos outros, mas eu acho que
acaba sendo um pouco proposital. Até preferi, de certa maneira, que esse romance não seguisse o modelo da Evelyn Hugo, já que eu acho que Evelyn Hugo e Daisy Jones são muito parecidos, mas também é impossível não comparar. E em questão de qualidade, ele fica realmente atrás dos outros dois. Mas não quer dizer que ele é ruim. E para além do machismo que a Nina sofre, a gente também tem o machismo estrutural que a Kit sofre. A Kit, ela é uma surfista profissional também, ou almeja ser uma surfista profissional, e tanto ela quanto a Nina, elas são deixadas de lado, elas são rebaixadas em relação ao Jake, que é um cara que ele pode ser surfista. A Nina, ela só queria surfar, ela não queria ser modelo, ela acaba se tornando modelo por causa do surf, e da mesma maneira a Kit, ela é muito mais talentosa que os outros, e acaba sendo delegada para a última posição. Então, é muito interessante ver a construção dessa familiaridade entre os irmãos que tiveram sempre que um apoiar os outros e, ao mesmo tempo, ver essa distância, esse afastamento e essa brutalidade bem natural dessas relações que acabam trazendo certa rivalidade. Então, como todos os outros romances da Taylor Jenkins Reid, ela cria personagens palpabilíssimos, como se fossem pessoas que existem mesmo. E é bem interessante como ela consegue fazer com que esses personagens das folhas de um papel acabem parecendo tanto pessoas reais. Ela não economiza nos defeitos dos seus personagens. E esse aspecto é muito primordial pra gente ver essa naturalidade com que esses personagens ganham vida. Outro aspecto que eu quero comentar é que essa narrativa ela é dividida entre passado e presente pra gente entender o psicológico desses personagens e, ao mesmo tempo, a gente desbravar e tentar saber o que aconteceu para eles chegarem nesse ponto, quase como um romance policial, e não menos importante, começa em media res. Significa dizer que ele começa no meio da narrativa, no meio da história, e vai se encaminhando para o passado pra gente entender as informações que estão sendo transmitidas. Outra coisa que eu quero comentar é que esse romance ele fala muito sobre abandono parental e também traição conjugal. Eu acho que são coisas que, infelizmente, eram e ainda são bem comuns. Essa responsabilidade do homem que é jogada para escanteio por causa de algum aspecto que lhe é mais caro. E aqui, durante o romance, eu literalmente devorei as páginas, não porque eu estava entretida, mas é porque eu queria que o Mickey Riva se ferrasse. Então eu queria ver o momento chave em que o Mickey Riva ia tomar na cabeça tudo aquilo que ele fez com os outros. Basicamente, eu li por ódio. Então eu acabei lendo esse romance muito rápido, justamente porque que a Taylor faz a gente passar essa sensação de raiva e impotência que muitas crianças passaram no decorrer da sua infância. Então ela consegue transmitir esses sentimentos e fazer a gente odiar mesmo o personagem e cada vez mais fundo nessa história ao ponto de não conseguir parar de ler até chegar à conclusão. Também é um livro que fala sobre a aceitação do eu e também não demandar tanta responsabilidade para si. Eu acho que é a melhor lição entre todas que ela deu até hoje, justamente porque muitas pessoas acabam tomando para si a responsabilidade que não lhes é devida, porque é aquilo que tem pra hoje, sabe? É como você pode salvar o outro que você ama, e isso não é justo. Isso não é saudável. Então é sempre necessário ter uma medida. E aqui ela também fala sobre o abandono maternal, só que não o abandono da mesma forma que um pai é capaz de fazer, que é simplesmente sair porta fora, mas sim da mulher que acaba se deteriorando por causa das relações amorosas que acabam não dando certo, e o quanto isso pode acabar atrapalhando os filhos. Então é um romance que pode ser até gatilho pra muita gente. Por último, eu quero comentar que esse aqui é o romance mais direto da Taylor, diferente de Evelyn Hugo, que a gente tem o percalço da entrevista, diferente de Daisy Jones, que é um documentário. Aqui é um texto cru, reto e nu. Para além disso, a questão do discurso também entra sobre cada um conta um conto e aí aumenta um ponto. E é essa impressão que a festa dos irmãos Riva acaba dando, porque cada vez mais as pessoas acham coisas mais mirabolantes, mais intensas, e isso está muito relacionado ao entretenimento, ao shows business e à fama em si. Então as festas que começaram muito pequenininhas, caseiras, elas acabam tomando uma proporção absurda. Essa festa com certeza é a mais absurda de todas. Agora eu quero falar dessa edição aqui. A capa é muito bonitinha, eu acho que dentre as capas da Taylor Jenkins Reid, essa aqui é a que mais me agrada. E aqui a gente tem um alto relevo em Malibu Renasce, e o legal desse alto relevo é que parece areia, que é a proposta, acredito, da edição de trazer essa sensação do toque, sabe? Eu achei muito boa.
A tradução do Alexandre também tá bem incrível, então é uma edição que vale super a pena conferir. Enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho e também curtir esse vídeo. Se você quiser comprar esse livro ou qualquer outro da Taylor ou qualquer outra obra, você pode comprar pelo link da Amazon aqui embaixo, porque você ajuda o canal sem pagar mais nada por isso. E vale lembrar que você pode nos seguir nas outras redes sociais, @Grupo Caneta Tinteiro, tanto para o Instagram quanto também para a Twitch, a roxinha, e não menos importante, o nosso QGCT, que é o podcast. Você também pode encontrar a gente no site gctinteiro.com.br. É isso, gente. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!